Alina, em média, qual é a margem de lucro da venda de cabelo? Sem a colocação, sem o procedimento de aplicação, só da venda de cabelo. A resposta é depende. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas de volta ao meu canal e bem-vindas de volta a mais um vídeo do nosso quadro Alina Responde, que é o momento que eu reúno todas as dúvidas que vocês me deixam aqui nos comentários ou nas redes sociais para a gente abrir aqui uma discussão sobre mega hair, sobre empreendedorismo, sobre tudo que envolve essa carreira que rodeia, né, tantas dúvidas, e eu tô aqui para ajudar vocês. Vou aproveitar que eu tô começando aqui esse vídeo para dizer que se você tá chegando aqui agora e não é inscrita no canal, já se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho e já ativa o sininho para toda vez que tiver conteúdo novo por aqui, você ser avisada aí no seu celular, e já deixa um like aqui para mim para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá? Esse é um momento muito legal, eu gosto demais desse quadro, que é o momento que eu reúno aqui, ó, todas as dúvidas mesmo, para a gente conversar. Eu vou respondendo as dúvidas de vocês, porque eu tenho certeza que a dúvida de uma pessoa é dúvida de muita gente e tem perguntas muito legais aqui sobre a carreira que eu quero falar com vocês agora, tá? A primeira pergunta, ela diz assim: Alina, como estabelecer as metas do meu negócio? E eu gostei demais dessa pergunta, gente. Por quê? Porque um negócio sem metas é um negócio que não sai do lugar. Eu sei que quando a gente começa a falar sobre metas, sobre a importância das metas, acaba virando um papo assim muito teórico, que parece ser muito distante, mas estabelecer metas no seu negócio, por menor que você seja, se você está começando agora, dentro da sua casa, você precisa traçar metas para o seu negócio para você saber para onde ir. Metas nada mais são do que você ter clareza de onde você quer chegar e estabelecer cada passo que você tem que dar aí no meio do caminho, tá? As metas, gente, elas são divididas em metas de curto, médio e longo prazo. Eu vou explicar mais ou menos assim, só por cima, para vocês entenderem o que são cada um desses tipos de meta, para vocês entenderem e facilitar na hora que você for desenhar as suas metas, porque não tem como eu dizer, traça aí a sua meta para isso, isso e isso, porque as minhas metas, o meu sonho, onde eu quero levar a minha empresa é diferente do que você quer. Então, cada uma tem o seu sonho, cada uma sabe onde quer chegar. Se você não sabe, pense nesse momento onde é que você quer chegar para você estabelecer esse tipo de meta, tá? Então, vamos lá. Metas de curto prazo, gente, geralmente são metas para você alcançar em um curto espaço de tempo, tá? Por exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento 20% esse mês. Ou eu quero contratar um assistente em 2 meses. Ou eu quero, sei lá, vamos pensar aqui em uma coisa que a gente consiga colocar em um curto espaço de tempo. Eu quero investir em tal curso para fazer mês que vem. Ou então eu quero mudar a mobília do meu salão. O importante é que tenha um curto espaço de tempo para você entender. As metas de curto prazo, elas geralmente são degraus que você traça para chegar nas metas de longo prazo, tá? Então elas são divididas assim, metas de curto, médio e longo prazo. Para vocês entenderem, as metas maiores, elas sempre são relocadas em um longo espaço de tempo. Por exemplo, pensa comigo aí, como é que você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos? 5 anos é uma meta de longo prazo, tá? Então você pensa, visualiza aí onde é que você quer estar, se você quer estar em um salão, um ponto comercial, se você quer estar com a equipe grande, pensa nas técnicas que você quer trabalhar, porque estabelecendo isso você vai saber quais são os investimentos que você tem que fazer até lá. Isso são metas de longo prazo, certo? 5 anos. Aí pensa comigo agora, como é que você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? O que é que você tem que fazer para isso acontecer? 1 ano, 2 anos são metas de médio prazo, tá? Então pensa, daqui a 5 anos, como é que eu quero estar? Daqui a 1, 2 anos, como é que eu quero estar? Aí, quando você tem isso na cabeça, muito bem estruturado, muito bem desenhado, você vai saber o que é que você tem que fazer durante os próximos meses, que seriam as metas de curto prazo,
para alcançar as metas de médio prazo e as metas de longo prazo. Então, só para você entender, as metas de curto prazo você desenha para alcançar as metas maiores, tá? Então, você tem que ter clareza do que você quer. Para você estabelecer suas metas, não tem muita dificuldade, não. Você só precisa saber para onde você está indo, tá? Onde é que você quer chegar? Desenhe qual é o espaço de tempo que você quer dar para você chegar nesse passo. Pronto, é médio prazo? É longo prazo? Beleza. O que é que você tem que fazer para chegar até lá? É atender quantas clientes esse mês para você manter um padrão para alcançar a sua meta de médio prazo, para daqui a pouco você alcançar a sua meta de longo prazo. Vamos dar um exemplo. A sua meta daqui a 5 anos é você estar em um ponto comercial enorme, lindo, do jeito que você sempre sonhou, tá? Essa é a sua meta de longo prazo. O que é que você tem que fazer nesse curto espaço de tempo, nesses meses que virão, para você andar degrau por degrau para chegar nessa meta? Isso são metas. Primeiro você vê onde é que você quer chegar e você estipula mês a mês quantas clientes você tem que atender, quanto você tem que aumentar do seu faturamento, quantas assistentes você precisa contratar, quais são os canais de venda que você precisa implementar. Enfim, tudo isso são degraus para você subir e chegar na meta maior. As metas menores servem para você alcançar a meta maior. Pensa desse jeito que eu tenho certeza que de hoje para amanhã você vai ter as suas metas traçadas, tá? Vamos para a próxima pergunta então. Ela diz assim: Alina, em média, qual é a margem de lucro da venda de cabelo sem a colocação, sem o procedimento de aplicação, só da venda de cabelo? A resposta é depende. Deixa eu explicar para vocês. Para você chegar na sua margem de lucro ideal, ou a margem de lucro do seu negócio, ou de um produto, que é especificamente aqui nessa pergunta, o cabelo, você tem que mapear todos os seus custos fixos, todos os seus custos de operação, né? Da operação para aquele produto acontecer, aquele cabelo acontecer. Porque para vender o cabelo você tem que vender a confecção, mesmo que a gente não esteja falando de aplicação. Se você for vender um cabelo confeccionado, por exemplo, você tem que ter o custo da operação ali. Então não tem como eu dizer, ó, a sua margem vai ser 100%, porque a minha margem não vai ser igual à sua. Porque se eu mapear os meus custos fixos e mapear os custos de uma pessoa que está começando agora de casa, que não tem os custos fixos de um salão de beleza grande como eu tenho hoje, a margem vai ser completamente diferente. A margem vai ser muito maior de quem está começando e não tem os custos que eu tenho. Vocês entenderam? Então, para a gente chegar na margem de lucro, a gente tem que mapear todos os nossos custos fixos, todos os nossos custos variáveis, os percentuais, tanto de cartão que você vai vender, o gateway de pagamento que você vai usar, o investimento que você vai fazer no seu negócio, enfim, é um papo para um vídeo inteiro, a gente falando só sobre essa parte financeira, mas só para essa sua pergunta não ficar sem resposta, quando a gente vai vender cabelo, a gente consegue trabalhar uma margem de lucro a partir de 50% sem grande dificuldade, tá? Qual é a atividade que você tem que fazer? Se você está pensando em vender cabelo no início, antes de começar, dá uma olhada no quanto seus concorrentes estão vendendo esse cabelo. Vê aí os profissionais que tem na sua região, vê por quanto eles estão vendendo, aí você vai no fornecedor, você vai ver o custo desse cabelo, vai mapear o custo que você tem para confeccionar esse cabelo, se você vai vender esse cabelo pronto, você vai mapear os seus custos fixos, aí você vai definir em cima desse produto quanto você quer ganhar, tá? Livre. Essa vai ser a sua margem de lucro. Então, primeiro você precisa conhecer os seus custos para depois você definir a sua margem. Mas a margem para a venda de cabelo é muito boa. A gente consegue trabalhar aí a partir de 50% tranquilamente, tá? De 50 a 100 tranquilo, tá bom? É só você sempre procurar diminuir, enxugar os seus custos para você poder precificar, né? Porque tudo depende do preço de venda. Porque se você quer aumentar a sua margem de lucro, se você aumentar a sua margem em cima de um custo alto, o preço de venda vai ficar muito alto para sua cliente final. Pode ser que ela não consiga pagar. Então, se você quer uma margem alta, seu custo você precisa enxugar, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Alina, em qual momento você decidiu contratar alguém para trabalhar com você?
Essa é uma pergunta muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque nesse momento que você pensa em contratar alguém para te ajudar, significa que seu negócio está crescendo, tá? Então isso é uma coisa boa para pensar, tá bom? Respondendo a sua pergunta, o momento que eu decidi contratar alguém para trabalhar comigo foi o momento que eu percebi que eu estava deixando dinheiro na mesa, que eu estava dispensando o cliente. Então a primeira coisa para você sentir se está na hora de contratar alguém é: você está deixando de atender para fazer uma outra coisa? Você está dispensando o cliente? Suas clientes estão pedindo por algum serviço que você não oferece hoje? Eu vou exemplificar sobre o que aconteceu comigo, tá? A minha primeira contratação foi uma pessoa para me ajudar na produção do cabelo. Então eu contratei uma pessoa para me ajudar na confecção. Por quê? Porque eu atendia sozinha, né? Então eu avaliava a cliente, recebia a cliente, respondia no WhatsApp, preparava a cliente para aplicação e, além disso, eu confeccionava o cabelo. Eu percebi, no primeiro momento, que eu não estava dando conta mais de atender e de confeccionar. Então, eu contratei uma pessoa para me ajudar na confecção, tá? Minha segunda contratação, eu percebi que as minhas clientes estavam pedindo por serviços que eu não oferecia. Para você que não sabe, eu não sou cabeleireira, eu sou especialista em mega hair. E para você ser especialista em mega hair, você não precisa ser cabeleireira, tá? Então chegou um momento que as minhas clientes queriam fazer progressiva no mesmo lugar, né? Para fazer a progressiva e já aplicar. Queriam fazer mechas, queriam fazer química, tratamentos, enfim. Então a minha contratação seguinte foi um assistente cabeleireira para fazer o que eu não fazia. Tá? Então, contratar significa que você está crescendo, você está contratando porque você não está mais dando conta de fazer tudo sozinha. E isso, gente, é uma coisa normal, tá? Isso vai acontecer com você. Se você está sozinha hoje, daqui a pouco você vai precisar se preparar para começar a delegar funções. E isso não é fácil. Você confiar numa outra pessoa para fazer o que você faz não é fácil, você precisa trabalhar muito a sua mentalidade e eu ajudo vocês muito em relação a isso, mas vai chegar uma hora que você vai ter que crescer a sua equipe, tá? Então eu botei uma pessoa para me ajudar na minha produção, contratei uma cabeleireira, depois contratei uma recepcionista, depois a gerente, depois outra cabeleireira, depois outra pessoa na produção. Você vai sentindo, conforme a demanda de clientes que você vai recebendo, qual é a sua necessidade de aumento de equipe, de aumento de time. Gente, isso vai acontecer, já se prepare para isso e queira que isso aconteça, porque significa que sua empresa está crescendo, tá bom? Isso não é motivo para você ficar com medo, preocupada se vai dar conta de pagar um assistente ou não, uma cabeleireira, enfim, a pessoa que você vai contratar ou não, porque no momento que você contratar essa pessoa é porque você já tem demanda. Você já tem cliente para se pagar, para pagar essa profissional, tá? Então fiquem tranquilas em relação a isso e aguardem esse momento chegar, porque quando chegar, e ele vai chegar, significa que sua empresa está crescendo, ok? Aqui uma dica extra. Na hora que esse momento chegar, procure uma contadora para saber qual é a estratégia tributária que você vai trabalhar na sua empresa, como é que as coisas vão acontecer, porque se sua empresa está crescendo, você precisa se regularizar e andar certinho, tá? Na parte contratual, se você vai contratar só por contrato mesmo como MEI, ou se você vai assinar carteira, enfim, procure um contador, procure uma contadora para te ajudar em relação a isso, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque a gente consegue conversar aqui sobre temas que são dúvidas de muita gente e é nesse momento que eu consigo sentir as dificuldades de vocês e ajudar aí especificamente onde está doendo. Se você quer participar desse tipo de quadro, manda sua pergunta para mim aqui nos comentários ou nas redes sociais, porque a gente pega todas as perguntas que a gente recebe, organiza tudo aqui e eu venho responder para vocês para ajudar todo mundo, para ajudar mais pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e a gente se vê no próximo. Até já!